Não vamos entrar no mérito aí de ensinar como fazer a análise, né? Mas sim das características, do que a gente observa, das particularidades de cada líquido, para vocês conseguirem entender esse assunto como um todo. Bom, eu tentei trazer essa parte do raciocínio diagnóstico de uma forma bem didática, para ser fácil de entender, porque ela é meio assim, complicadinha, né? Tem toda a questão de fisiologia, dos mecanismos ali de pressão e tudo mais, então tentei fazer da forma mais didática possível, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir perguntando e a gente vai conversando. É importante a gente entender, então, logo de cara, que nenhum acúmulo de líquido é normal, né? Então, quando a gente tem acúmulo de líquido, a gente está falando que esse animal já não está mais numa condição fisiológica, ele já está numa condição fisiopatológica, já tem uma doença aí envolvida, né? E a gente pode ter esse acúmulo de líquido nas cavidades por diversas causas. E caracterizar e identificar essas efusões, né, esses líquidos, através da análise de líquidos, da citologia, é fundamental para a gente conseguir determinar o que está causando esse acúmulo. Por quê? Porque só depois que a gente identifica qual é o líquido que está presente ali naquele acúmulo, que a gente consegue entender qual mecanismo forma aquele líquido e qual doença causa esse mecanismo. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor mais para frente. Então, o que são esses líquidos, né? Esses acúmulos anormais de líquido? Líquidos cavitários, então a gente está falando de líquidos acumulados em cavidades. E nós temos 3 cavidades principais aí, que é a cavidade torácica, a pericárdica e a peritoneal, né? Então, puxei setinhas aí, mas acredito que todo mundo que está aqui deve saber, né, onde é a cavidade abdominal, onde é a cavidade torácica e onde é a cavidade pericárdica. Essas cavidades, elas são separadas por membranas. Então, na cavidade torácica, a gente tem a pleura, na cavidade abdominal, a gente tem o peritônio, e na cavidade pericárdica, a gente tem o pericárdio, né? O que é importante da gente entender em relação a essas membranas? Normalmente, nessas membranas, já existe uma quantidade muito pequena de líquido que fica ali lubrificando, amortecendo, protegendo os órgãos. É como se a gente estivesse falando do óleo da mecânica, né? Esse líquido ele está ali fazendo essa proteção, esse amortecimento. Então, é normal a gente ter uma pequena, bem pequenininha quantidade de líquido nessas membranas. No tecido conjuntivo das membranas, a gente vai encontrar vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E eles fazem o quê? Eles mantêm essa quantidade de líquido equilibrada. Para quê? Para que a gente não tenha nem excesso e nem falta de líquido e para que a gente consiga fazer essa proteção da maneira adequada. Isso vai acontecendo num processo constante. Uma quantidade de líquido é formada e a outra quantidade de líquido proporcionalmente é drenada. Então, aí nunca vai existir um excesso muito grande de líquido. O que a gente produz vai sendo drenado, às vezes vai ficar um pouquinho ali excedente, que os vasos linfáticos vão dar conta também de terminar de fazer essa drenagem, da forma com que nunca acumule 10, 20 ml de líquido ali entre as membranas. Então, mais uma vez, para reforçar, em condições fisiológicas normais, nunca ocorre acúmulo de líquido. Para acontecer o acúmulo de líquido, nós precisamos ter alguma alteração, nós precisamos ter alguma doença ali acontecendo no animal. E o que mantém esse mecanismo funcionando normalmente são as forças de Starling. É aqui que a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente entende essas forças, essas pressões que existem ali no organismo, não é diferente no nosso
também funciona da mesma forma. A gente entende como os líquidos são formados, né? Então, a gente tem a pressão hidrostática, que é a força que empurra o líquido contra a parede dos vasos, e a gente tem a pressão coloidosmótica, que é formada pelos solutos, né, que a gente fala, que são os eletrólitos e as proteínas, principalmente a albumina, e no caso dos eletrólitos, principalmente o sódio, aonde ele puxa o líquido para dentro do vaso, né? Esse líquido ele é atraído quando existe hiperconcentração, fazendo a homeostase. No caso da pressão hidrostática, os líquidos acabam extravasando, eles acabam extravasando pelas fenestras que existem no tecido. Esse sistema, gente, só voltando rapidinho, ele existe em todo o nosso corpo, tá? Não é só nessa questão dos líquidos, mas ele também vai fazer a regulação dos rins, coração, da circulação, enfim. A formação de edemas, inclusive, acontece utilizando esse mesmo mecanismo. Então, não é algo só relacionado a líquido, tá? Só fazendo um adendo aqui para vocês entenderem melhor. Então, para ilustrar bem para vocês o que são as forças de Starling, nada melhor do que um cabo de guerra, porque é isso que fica acontecendo, né? Então, a pressão hidrostática, a pressão coloidosmótica, hidrostática fica empurrando, coloidosmótica jogando para fora, coloidosmótica puxando para dentro, e aí acaba acontecendo esse processo constante, regulando ali, equilibrando a quantidade de líquido. Resumindo, quando ocorre desequilíbrio desse processo, então a gente tem o acúmulo, né, dos líquidos nas membranas, nas cavidades. Eu acredito que aqui todo mundo já sabe, né? Mas eu trouxe aqui os nomes que damos, as nomenclaturas que damos para o acúmulo de líquido em cada cavidade. Então, no tórax, hidrotórax, no abdômen, ascite, e no pericárdio, hidropericárdio. E aqui é um adendo importante que eu achei pertinente trazer para essa aula, porque como eu fico responsável pela assessoria técnica do laboratório, eu acabo recebendo algumas dúvidas dos clientes e algumas coisas a gente consegue trazer para cá, porque podem ser dúvidas de outras pessoas, e até também para usar como exemplo para vocês entenderem melhor. Então, líquido em articulações, qualquer líquido em subcutâneo, em feridas, ou aquela coleta de glândula salivar aumentada, que o veterinário relata, né, que a glândula salivar está aumentada, ele faz a coleta ali por citologia aspirativa, isso não é acúmulo de líquido cavitário. É bem comum a gente receber no laboratório esse tipo de material, né, esse tipo de material coletado, solicitando análise de líquidos cavitários. A Liliane está aqui, ela que faz essas análises, ela não me deixa mentir. É bem comum acontecer. Então, líquido cavitário, gente, é acúmulo em cavidade. É em cavidade apenas, tá? Pele, essas coisas assim, isso daí são citologias mesmo, análise de secreções, análise, enfim, não é líquido cavitário. Então, o diagnóstico, como que ele fica, né, nessa conversa? Dependendo do local aonde a gente tem acúmulo de líquido, a gente vai ter sinais clínicos diferentes. Então, se é em tórax, se é em abdômen, se é no pericárdio, a gente pode ter desde dispneia, taquipneia, ausculta cardíaca abafada, aumento de volume abdominal. Esse, inclusive, é um dos sinais que a gente consegue visivelmente ver a olho nu, né? Às vezes, os outros acúmulos de líquido é uma coisa que realmente a gente só vai conseguir ver no ultrassom, acaba reverberando com esses sinais de dispneia, por exemplo, e não uma investigação a gente encontra, mas é mais difícil de ver a olho nu ali, né? Um tórax aumentado de tamanho ou alguma coisa do tipo. Relutância ao exercício, anorexia, mas independente do lugar onde a gente tem esse acúmulo de líquido, na grande maioria das vezes o diagnóstico vai vir através dos exames de imagem, principalmente do ultrassom, né? O ultrassom, assim, não tem nem o que a gente falar, é o exame de escolha para a gente fazer a avaliação
do local onde a gente tem esse líquido, também dos órgãos ali adjacentes, e para a gente conseguir fazer a coleta desse material para análise posteriormente. Então, o ultrassom, além de ajudar a diagnosticar, ele também permite a coleta do líquido. Dificilmente a gente vai conseguir coletar mais de 10 ou 20 ml de líquido. É óbvio que tem aqueles casos onde o animal chega lá com... Parece que tem 1 litro de água dentro da barriga, né? Mas a gente precisa entender que os animais também, os cães e gatos, a maioria das vezes são pequenos e 20 ml num abdômen, num tórax de um animal é uma quantidade já considerável. Pode acontecer também em grandes volumes, né? Mas é mais difícil. Eu acho bom pontuar também que o laboratório faz a coleta do líquido. Pelo menos a gente aqui, eu não sei se vocês são de Maringá, Cristiane, o Gabriel, a Kátia, os outros eu sei que são, mas a gente aqui não faz drenagem, né? A gente faz a coleta do líquido. A drenagem daí é um procedimento que precisa ser feito na clínica, né? Pelo veterinário. E nunca cometer o crime de drenar líquidos cavitários e não enviar para análise. Isso, assim, eu acho que é o que mais dói no nosso coração. Aqui é quando o veterinário fala que conseguiu coletar ou até acabou drenando, fazendo a drenagem ali e jogou o líquido fora e não mandou para análise, né? A gente vai entender agora como a análise ela é importante justamente para nos trazer informações, para a gente conseguir entender o que está levando a esse acúmulo de líquido depois lá na frente. Como enviar essa amostra para o laboratório? Pelo menos 0,5 ml de sangue no EDTA. Por que no EDTA? O EDTA ele vai preservar essa amostra e também porque a gente usa essa amostra para a gente fazer uma leitura dela no equipamento, uma contagem de células, né? No mesmo equipamento que faz o hemograma. Também existe aí a possibilidade de haver contaminação sanguínea, por exemplo, nessa amostra. Então, se ela não estiver no EDTA e tiver alguma parte de sangue nessa amostra, ela vai acabar sendo prejudicada se isso não tiver sido conservado corretamente. Tubo seco ou seringa, mais o EDTA, né? Então, no tubo seco ou na seringa, a gente pede aí no mínimo 1 ml e 0,5 no tubinho de EDTA. Eu coloquei 0,5 ml de sangue, nada a ver, gente, é de líquido. Eu escrevi, acho que por força do hábito. Precisa refrigerar, líquido, não preciso nem falar para vocês, é um material extremamente sensível, né? Então a gente precisa proteger de altas temperaturas e tudo mais, então ele precisa ser refrigerado. Evitar contaminação sanguínea é difícil, eu sei, mas é mais difícil ainda quando são procedimentos que não são guiados por ultrassom. No procedimento guiado por ultrassom, a gente consegue ter uma qualidade maior dessa amostra, né? Então, sempre que possível conseguir fazer a coleta guiada por ultrassom é melhor. E o envio da amostra no frasco coletor ou na seringa sem agulha, a gente corre o risco de vazar esse líquido ali, né, entre o transporte. Não é nem porque o motoboy do laboratório é ruim, porque, mexeu um monte, não é. A seringa sem nada na tampa, ela fica aberta, né? Então, qualquer coisinha ali, esse líquido vai acabar vazando. E o frasco coletor também, se a gente não der uma reforçada ali na tampa dele, ele também acaba abrindo um pouquinho. Histórico, muitíssimo importante, né? Ao contrário do que muitos pensam, o histórico, ou informações de sinal clínico, ou enfim, informações do paciente, eles não conduzem o patologista a dar um diagnóstico, né? O diagnóstico é feito a partir da análise daquela amostra e a gente não toma partido do que é colocado no histórico, mas o histórico nos ajuda muito, principalmente a ajudar o veterinário, né, a entender o que está acontecendo com aquele animal, a conseguir mesmo montar na nossa cabeça. Por quê?
Eu falo que a requisição de exames é uma carta que a gente troca com o veterinário. A gente não participou do atendimento junto com ele, né? Então a gente precisa que vocês nos enviem essas informações para que a gente saiba um pouquinho do que você viu, do histórico, desde quando esse animal vem tendo esses sintomas, desde quando ele vem percebendo essas alterações. Isso para a gente também é muito importante aqui no laboratório. É importante. Até aqui, gente, beleza? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Como que tá aí? Pode seguir, Léo? Então tá bom. É importante a gente lembrar que o acúmulo de líquidos não é um diagnóstico primário, né? Eu até coloquei aqui como anemia também não é diagnóstico primário, vale sempre a pena reforçar, mas eu vejo muitos veterinários às vezes mandarem mensagem para mim e falarem: "Ah, eu preciso descobrir qual líquido que é para eu tratar ele". E o acúmulo de líquido, ele não é uma doença em si, né? Não é a doença base ali que está afetando aquele animal. Ele é uma reverberação de uma doença, né? Uma repercussão daquele diagnóstico, daquela doença base, que está prejudicando o mecanismo fisiológico que existe ali no equilíbrio dos líquidos cavitários. Então, é importante a gente lembrar disso, porque assim, muitos veterinários cometem esse erro de pegar alterações que existem nos exames e passar até para o tutor como se isso fosse o diagnóstico final do animal. Então, ele tem anemia, ele tem acúmulo de líquido. E a gente precisa sempre entender o que é sinal, sintoma, alteração, do que é um diagnóstico mesmo, né? Do que é uma patologia, uma doença. E por que que isso é importante? Porque a gente não pode passar para o tutor que a gente precisa da análise do líquido, porque a gente precisa saber que líquido é para a gente tratar ele. E isso acontece muito, é muito frequente. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas eu estou trazendo essa informação para vocês enquanto assessoria técnica. É muito comum os veterinários falarem que querem tratar o líquido, descobrir qual líquido é para eles conseguirem tratar. 2, porque não adianta a gente saber os tipos de líquido que existem sem entender a fisiopatologia por trás deles, para a gente conseguir realmente chegar num diagnóstico, no porquê aquele líquido está sendo formado. E outro erro muito comum em qualquer diagnóstico, que é colocar todas as apostas em uma só cesta, né? No caso dos líquidos, mais de um mecanismo de formação pode estar envolvido. E se a gente não considera isso, isso vai acabar te fazendo comer barriga. O que é importante da gente entender aqui? Os veterinários, às vezes, eles têm um pensamento um pouco engessado sobre essa parte do diagnóstico. A gente acaba, eu sempre comento isso toda vez que eu vou dar aula, a gente acaba perdendo um pouco a nossa capacidade, a nossa criatividade de raciocinar na faculdade, quando a gente aprende que a gente precisa reconhecer doenças, a gente precisa reconhecer sinais, e a gente começa a correlacionar um sinal a uma determinada doença. E aí só pode ser isso, não pode mais ser outra coisa. E a gente vê muito que às vezes os veterinários eles acham que o líquido é sempre assim. Essa doença vai ter sempre essa alteração nesse mecanismo. Então a gente precisa se aprofundar mais na fisiopatologia dos líquidos para a gente conseguir entender que muitas vezes vai ter mais de um mecanismo envolvido, vai ter um líquido que não vai estar ali no padrão de livro que a gente sabe que acontece, tá? Então é interessante vocês abrirem a mente de vocês. Tudo que a gente for falar aqui não é uma verdade absoluta para todo sempre, né? É igual a gente fala, biologia não é matemática, então a gente precisa sempre considerar esses pormenores que podem acontecer. Então agora vamos diretamente ao início mesmo do raciocínio do diagnóstico.
A gente precisa responder basicamente 3 perguntas quando a gente for fazer o diagnóstico de casos de acúmulo de líquido. Qual é o tipo de líquido que a gente tem ali? Essa pergunta é respondida com a análise do líquido. Então, aqui vocês já veem que se a gente não fizer a análise, eu não consigo nem ir adiante, né? A primeira pergunta eu já não consegui responder. Qual processo fisiopatológico forma esse tipo de líquido? Pode estar envolvido na formação desse tipo de líquido? E quais doenças causam esse processo fisiopatológico que causa esse tipo de líquido, né? Então, não existe possibilidade da gente começar o raciocínio sem a análise do líquido. E existem 4 processos fisiopatológicos. Vou tomar um pouquinho de água. O aumento da pressão hidrostática, onde a quantidade de líquido que sai é maior do que o normal. Diminuição da pressão coloidosmótica, onde a quantidade de líquido que o vaso puxa de volta é menor, então fica mais líquido livre. Aumento da permeabilidade dos vasos, onde existe um aumento do espaço que existe entre as células endoteliais, as fenestras, permitindo maior passagem de líquido, e diminuição da drenagem linfática. Mesmo durante o processo fisiológico, ali entre a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, aquele cabo de guerra que eu mostrei para vocês, pode sobrar uma pequena quantidade de líquido que é drenado pelos vasos linfáticos, né? Conforme eu expliquei para vocês. Quando essa drenagem não está funcionando corretamente, essa pequena quantidade vai acumulando, 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 acumulando. Nem sempre, e inclusive na maioria das vezes, não existe só um mecanismo envolvido no acúmulo de líquido. As doenças são dinâmicas, elas vão mudando dia a dia, às vezes começa com uma doença e já vão chegando outras junto. Vários mecanismos vão se sobrepondo, né? E aí aquele acúmulo de líquido não está sendo causado por apenas um mecanismo ali que está com falha. Por exemplo, no quadro de uma neoplasia, a gente tem bloqueio linfático e compressão de vasos, né? A neoplasia, eu acho que é o exemplo mais comum que a gente pode dar aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos, pouquíssimos, de cada mecanismo, porque se a gente fosse falar todas as possibilidades que existem, a gente ia ficar, enfim, até amanhã aqui falando, porque é muita coisa. Mas os principais que a gente vê na rotina e que eu poderia trazer aqui como exemplo para ilustrar para vocês, no caso do aumento da pressão hidrostática, a ICC eu acho que é campeã, né? O coração ele fica insuficiente, então o sangue que chega até ele para ser bombeado para o pulmão, depois bombeado para a corrente sanguínea, ele fica ali fazendo uma congestão e leva ao aumento da pressão hidrostática. Se a gente entende da anatomia ali cardíaca, de como funciona essa questão do bombeamento do coração, do sangue que vai para o pulmão, que volta, enfim, a gente entende por que na ICC direita a gente tem ascite e na ICC esquerda a gente vai ter o edema pulmonar. Outro exemplo de aumento da pressão hidrostática é por obstrução do fluxo venoso, né? Por trombos, por neoplasias que vão estar ali, que crescem e acabam comprimindo os vasos que estão próximos a elas. E existem várias outras doenças de base, essas são as mais comuns. No caso da diminuição da pressão coloidosmótica, a gente tem, assim, a campeã hipoalbuminemia, né? No caso, podemos ter duas frentes, não produz albumina ou perde muita albumina, né? A pressão coloidosmótica ela é regulada pelos eletrólitos, pelo sódio e pela albumina, que são solutos. Quando acontece a hipoalbuminemia, que é a diminuição das proteínas plasmáticas, né, principalmente da albumina, a gente tem a diminuição também da pressão oncótica. E quando isso acontece? Quando a gente não tem produção de albumina, quem produz albumina é o fígado, né? Então, quando a gente tem perda da função do fígado, essa albumina também vai cair.
Outra coisa que pode acontecer também é quando o animal ingere pouca proteína, né? Como a gente não tem aporte de aminoácidos para produção da albumina, essa produção também cai. Ou a gente também pode ter as causas de hipoalbuminemia por perda de muita albumina, né? Mais do que o normal. No caso da síndrome nefrótica, distúrbios gastrointestinais, enfim. Diminuição da drenagem linfática. Ela ocorre por obstrução, inflamação, obstrução, né? São as neoplasias, aquelas mesmas que podem. Aqui é um exemplo até legal de dois mecanismos, né? Elas podem obstruir os vasos, né, sanguíneos, vasos linfáticos, inflamação, tanto de vasos linfáticos quanto de linfonodos, linfoma, timoma, girofilária, e o aumento da permeabilidade vascular, que ocorre durante os processos inflamatórios, onde a gente tem liberação de citocinas que são, na maioria das vezes, vasodilatadoras, né? Então, elas acabam aumentando a permeabilidade vascular. Aqui, gente, esse desenho, se vocês não entenderam, tá muito na cara que é isso, né? Mas é o espaço entre as células, né? Então, são duas células e esse é espaço entre elas. Quando a gente aumenta a permeabilidade vascular, o que acontece? Aumenta o espaço entre essas duas células, né? Permitindo que uma quantidade maior de líquido passe por elas. O exemplo clássico que a gente tem de aumento da permeabilidade vascular causando acúmulo de líquido, PIF, né? Que no caso, o aumento da permeabilidade vascular acontece por consequência de uma vasculite, né? E aí a gente tem um aumento de líquido abdominal, no caso da PIF úmida. Por que na PIF seca a gente não tem acúmulo de líquido? Vou falar de uma forma bem resumida para vocês, só a título de curiosidade mesmo. Essa vasculite acontece por deposição de complexos imunológicos ali. No caso da PIF úmida, isso vai acontecer nos vasos, né, causando a vasculite, aumentando a permeabilidade, levando ao acúmulo de líquido. No caso da PIF seca, essa deposição de complexos acontece de uma forma mais focal, né, mais centralizada em órgãos. Então, a gente acaba não tendo muito esse aumento da permeabilidade, e é por isso que não tem esse acúmulo de líquido abdominal. Então, normalmente, de uma forma muito resumida, quando a gente tem, depois a Liliane vai entrar a fundo nas características de cada líquido, e aí vocês vão conseguir correlacionar isso que eu estou falando agora. Mas quando a gente tem aumento de pressão hidrostática, diminuição da pressão coloidosmótica e diminuição da drenagem linfática, normalmente estamos falando de transudação, né, de transudados. Quando a gente tem aumento da permeabilidade vascular, estamos falando de exsudação. Então, outra informação que a gente não pode deixar de falar, mas que também, para mim, não entra muito como mecanismo de acúmulo de líquido, né? É mais algo causado mesmo ali, né? Que é a ruptura de órgãos e vasos. Então, a gente pode ter também o acúmulo de líquido, mas no caso não é por uma falha nesses mecanismos do próprio corpo, né? Mas o líquido ele está ali realmente porque rompeu bexiga, porque teve extravasamento de bile. Aqui também são situações onde a gente pode ter mais de um mecanismo envolvido, porque no caso, por exemplo, da urina, quando ela vai, ela também pode causar ali algum tipo de reação no peritônio, também levando a outras alterações também, né? Então, bile, conteúdo gastrointestinal, urina, eles vão causar um processo inflamatório que vai levar à formação de exudato. Num primeiro momento, eles podem até parecer um transudato, né? Mas a gente também tem essas causas, né? Que são a ruptura de órgãos e de vasos. Bom, ficou alguma dúvida sobre essa parte dos mecanismos de acúmulo de líquido, forças de Starling, as alterações que acontecem? Podemos seguir com a parte da Liliane sobre os líquidos. Como que vocês estão aí?
Podemos continuar. Liliane, então, acho que se você quiser prosseguir. Eu tenho uma dúvida, não sei se pode tirar agora ou depois. Pode falar. Eu fiquei com dúvida em relação a... É um pouco de clínica isso, né? Mas já que você comentou, em como avaliar a deficiência na drenagem linfática. Como? Como avaliar a deficiência na drenagem linfática. Essa é uma das causas, né? Na verdade, assim, você não vai avaliar uma deficiência na drenagem linfática em si. Você vai acabar encontrando alguma causa que causa deficiência na drenagem linfática, né? Então, ou você vai encontrar obstrução por alguma neoplasia, alguma inflamação, ou no caso dos linfomas, aí você vai encontrar outros sinais clínicos. Você não vai, como que eu posso te explicar? Ver no ultrassom uma diminuição da drenagem linfática em si. Não sei se deu para entender, mas você vai observar outras alterações. Ficou claro? Você entendeu? Ficou sim, obrigada. Liliane, pode prosseguir. Ana, só coloca para eu conseguir passar os slides novamente, por favor. Não está aparecendo para você? Não, agora não. Eu vou passando para você, então, para não demorar. Tá bom. Então, boa noite, né? Eu sou a doutora Liliane, eu sou responsável pelo setor de anatomia patológica do laboratório, e como a Ana já fez toda a introdução, eu vou continuar sobre os líquidos, em todo o seu, a explicação das análises mesmo, né? Então, a classificação geral das infusões, ela se dá em basicamente 3 tipos de líquidos. São os transudatos, transudatos modificados e as efusões. Os exudatos, desculpa. O transudato, são efusões que são pobres em proteínas, tem uma coloração clara. As proteínas, na análise, elas são sempre menor que 2,5. E as células, quando a gente realiza essas contagens das células, elas não ultrapassam de 1.500 células nucleadas. Então, ele é um líquido, é o líquido que mais se apresenta nessa coloração clara, com menor quantidade de células, tá? Na análise citológica, ele apresenta macrófagos, linfócitos pequenos, células mesoteliais e raros neutrófilos. Mas lembrando que essa celularidade também ela é escassa pela quantidade de células nucleadas no líquido. Pode passar. E quando que ocorre o transudato? Então, o transudato ele ocorre nas alterações na pressão oncótica, hidráulica e na drenagem linfática, que, como a Ana já explicou, né, essas pressões. Pode ocorrer em hipoproteinemia severa, em caso de nefropatia, onde tem uma perda de proteína. O animal que tem algum problema gastrointestinal, que tem perda de proteína também por enteropatias, por uma má nutrição ou uma má absorção. Em caso de insuficiência hepática, hipertensão portal, uma insuficiência do miocárdio, que é bem comum em gatos. E também ocorre nas rupturas vesicais, como a Ana disse, né, que ela ocorre primeiro um transudato e depois ela pode se transformar no exudato pela peritonite química, por esse líquido, então ser bem agressivo. São diversas as causas do transudato, né, por isso que é importante essa análise do líquido, ela vai dizer que é um transudato, mas juntamente com as outras análises, os sinais clínicos, tudo que a gente vai, o clínico, né, vai conseguir chegar à causa base. Opa, pode passar. Eu estou clicando aqui para passar. Em seguida, nós temos o transudato modificado. Ele é bem semelhante ao transudato e também é chamado de transudato rico em proteínas.
Então, a contagem de proteínas dele varia de 2,5 a 7,5 gramas por decilitro. As células nucleadas variam entre 1.000 a 7.000, tá? Essas contagens também, elas não são, assim, sempre, nossa, deu 7.100, não é transudato modificado. Então, tem que ser uma junção de todas as análises para a gente conseguir chegar a causa. Nesse tipo de transudato, a cor e a turbidez, elas podem variar. Então, ela pode ser uma cor clara e de um aspecto límpido, ou ela pode ser um amarelo mais escuro, um líquido mais turvo, então não vai ser um líquido, não tem uma regra para esse tipo de transudato. Na citologia, nós avaliamos células mesoteliais reativas, neutrófilos, macrófagos e raros linfócitos pequenos. Esses linfócitos, eles não estão neoplásicos, são linfócitos normais. E esse transudato modificado, ele ocorre por um aumento na pressão hidráulica, que é causada por uma congestão venosa, principalmente no pulmão ou no fígado. Então, na maioria das vezes, ele está associado a uma falha cardíaca congestiva ou a uma hipertensão portal. Então, esse tipo de transudato, ele é o que mais a gente consegue fechar o diagnóstico, assim, de direcionar bem no clínico, porque não são tantas as causas como o transudato e o exsudato. Em cães, nós vemos mais comum a efusão abdominal e em gatos a efusão pleural. E então, eu já falei do transudato, o transudato modificado e também tem o exsudato. O exsudato, ele é um líquido e apresenta uma coloração variável, mas na maioria das vezes ele vai estar mais turvo, então ele não é um líquido muito límpido. E por que isso? Porque ele tem uma contagem de proteínas muito alta e ele tem uma grande quantidade de células nucleadas também. Então, as proteínas, elas vão ser maior que 2 gramas por decilitro e as células nucleadas podem ser acima de 5.000. O tipo de celularidade do exsudato, ele varia muito conforme o tipo de exsudato. Então, em seguida, eu vou mostrar quais são os tipos, são vários tipos de exsudato. Então, em cada tipo de exsudato, a gente tem um tipo de célula. Que é observado, então, na citologia. Então, eu vou explicar melhor mais para frente, mas cada tipo de exsudato, ele vai apresentar uma quantidade de proteína, uma quantidade de célula, uma coloração mais específica, então tem as suas particularidades. Mas, geralmente, a gente vê neutrófilos, que são a grande maioria, e também macrófagos, linfócitos em grandes quantidades, células mesoteliais reativas também é bem comum se ver. Então, o exsudato, ele se dá pelo aumento da permeabilidade vascular. E ele pode ser infeccioso ou não infeccioso. Dentre essas causas, tanto a infecciosa quanto a não infecciosa, como vocês podem ver, são várias as causas. E das infecciosas podem ser bactérias, fungos, protozoários, parasitas e até vírus, como no caso da PIV. E as não infecciosas, as neoplasias, o uroperitônio, uma inflamação tecidual, uma peritonite biliar, efusão quilosa, uma efusão hemorrágica, e até por um corpo estranho estéril. Então, o exsudato é o tipo de líquido que a gente mais vê alterações e que pode nos dizer, pode ser característico a diversas outras clínicas desse animal. E como a Ana disse, ele é bom lembrar que talvez nem sempre tem apenas um mecanismo associado, somente um mecanismo. Então, algumas vezes a gente acaba vendo
um tipo de exudato associado ao outro, então a gente acaba fechando mais no qual tipo predominante. Tem sempre é uma junção de todas as análises, então não é somente a coloração, somente o aspecto dele, ou a quantidade de células que vai dizer qual tipo de líquido. Pode passar. O primeiro tipo de exudato é o exudato séptico, e é um dos mais comuns. Então, é o líquido assim, que a gente mais vê na rotina. Ele tem um predomínio de neutrófilos, então ele tem uma alta celularidade quando a gente faz a contagem das células nucleadas. As proteínas, elas são bem variáveis, a quantidade de proteína, mas a quantidade de células é bem alta, e na maioria das vezes são neutrófilos, e esses neutrófilos, eles podem se apresentar em cariólise ou degenerados. E quando eles se apresentam degenerados, a gente tem que observar principalmente se não é um caso de bactéria, que é sugestivo de sepse. Mas também pode ocorrer neutrófilos degenerados em outros casos, mas a bactéria é o efeito citotóxico que mais causa essa alteração em neutrófilos. E o exudato séptico, então, a gente pode visualizar estruturas bacterianas, fúngicas ou protozoários. Então, como na imagem é uma esporotricose, na primeira imagem. Na segunda, tem algumas bactérias fagocitadas. E na terceira é o toxoplasma, que foi visto tudo na citologia. Então, a análise do líquido, ela é sempre juntamente das análises bioquímicas, macroscópicas e das imagens citológicas ali, sempre realizada a citopatologia junto com esse líquido. Pode passar. Outro tipo de exudato é a inflamação tecidual. Nessa inflamação, a gente também vai ver muito neutrófilo, também vê macrófagos, células mesoteliais e linfócitos em menor quantidade. O predomínio nesse tipo de efusão são neutrófilos não degenerados, até porque ele não tem esse mecanismo citotóxico, que é isso que causa a degeneração dos neutrófilos. Ele ocorre por uma inflamação de órgãos ou a presença de abscessos dentro da cavidade. Então, se o animal está com o fígado inflamado, está com alguma inflamação, um abscesso em região de aumento, por exemplo, que é até comum, a gente consegue ver essa inflamação tecidual. E é por isso que o histórico, ele é tão importante. Se a gente só recebe o líquido e não recebe qual a causa, qual o histórico, o que esse animal apresenta, qual a suspeita do veterinário, o que ele viu no ultrassom, então, quais foram as alterações do ultrassom, a gente consegue conciliar melhor esse exame e chegar a um diagnóstico mais preciso. Pode passar. Existe também a peritonite biliar. Ela é secundária à ruptura da vesícula biliar ou do ducto biliar. Então, ela pode ocorrer por uma obstrução do ducto biliar, por um trauma, a garganta secou, por uma mucocele, até mesmo a inflamação do trato biliar pode causar essa peritonite, e as biópsias percutâneas no fígado. Então, essa biópsia percutânea é aquela biópsia que ela é realizada guiada por ultrassom, uma agulha que chama Trucut, ela é uma agulha mais grossa, e às vezes pode ocorrer, a gente tem que lembrar sempre que por mais que ela seja uma biópsia mais segura, ela ainda é um procedimento cirúrgico. Ela não chega a ser cirúrgico. Ela não tem todo o centro cirúrgico, anestesia, mas esse animal vai ser realizado uma coleta de um fragmento. Então, além do cuidado que a gente tem que ter em casos de hemorragia,
também corre o risco de uma peritonite biliar por causar uma ruptura ali na vesícula biliar ou no ducto biliar. Então, tem que ter esse cuidado com a biópsia. A coloração desse líquido, ela é mais esverdeada ou alaranjada. Então, bem aquele líquido de vesícula biliar mesmo, de bile. Nesse líquido, a gente faz algumas dosagens. Existem alguns líquidos que a gente precisa fazer umas dosagens mais específicas para confirmar, que ajudam a confirmar, né? Então, na peritonite biliar, uma das dosagens que a gente faz é a de bilirrubina. Então, é dosado a bilirrubina no líquido, na efusão, e a bilirrubina do sangue do animal, então no soro. A dosagem de bilirrubina no líquido, ela tem que ser maior do que a do soro para ser uma peritonite biliar. Então, se a do soro for maior, pode não ser uma peritonite biliar. Ou se você fez só o líquido e não fez o soro, você não tem com o que comparar e não serve para nada. Na citologia, nós vemos macrófagos. Esses macrófagos, eles vão apresentar um pigmento biliar fagocitado, e também podemos ver esse pigmento biliar no fundo da lâmina, disperso ali. Existe ainda a peritonite biliar atípica. Então, o que é essa peritonite? Ela vai apresentar um fluido mais amarelo avermelhado, então não é mais aquela cor esverdeada ou alaranjada. Tem um predomínio de neutrófilos que não estão degenerados a parcialmente degenerados. Tem uma menor quantidade de macrófagos, vai ter células mesoteliais reativas e também vai apresentar um conteúdo amorfo, basofílico ao fundo, que seria esse pigmento. Mas a bilirrubina, nesse caso, ela pode se apresentar normal. Então, por isso, é um dos casos em que o histórico, ele é muito importante, ele vai conseguir nos encaminhar para um lugar mais correto no tratamento desse animal. O uroperitônio, que ocorre quando há a ruptura da vesícula urinária. Então, a presença da urina na cavidade abdominal, ela é muito irritante, não era a palavra que eu estava procurando, mas ela é bem irritante, ácida, né, para os órgãos, e ela vai causar uma inflamação. Como nós já falamos, ela pode inicialmente ser um transudato, mas posteriormente ela vira um uroperitônio, um exudato. Ela apresenta menos de 6.000 células nucleadas. As proteínas vão ser menores que 3. Tem neutrófilos degenerados por conta da acidez dessa urina, então ela está causando uma inflamação. E você pode observar bactérias, cristais, caso essa urina apresente esse tipo de celularidade. Então, se é um animal que tinha alguns cristais na urina, que tinha presença de bactérias ou de inflamação já nessa urina, uma cistite, alguma coisa assim, você vai ver ela mais potencializada nesse líquido. Uma das dosagens que a gente faz nesse caso é a da creatinina. Então, é dosada a creatinina do líquido e a do soro. E sempre que é realizada essas dosagens bioquímicas, no líquido, ela tem que estar maior do que do soro, para ser considerado esse tipo de efusão. Então, o uroperitônio é uma... A proteína, geralmente, a gente encontra ela bem próxima a zero, ali como se fosse a urina, é como se fosse uma análise da urina que a gente está realizando, mas foi um líquido coletado da cavidade. Ele só vai conseguir apresentar mais neutrófilos, alguma coisa assim, quando já faz um tempinho que está ali. E mais um caso em que o histórico nos auxilia muito, onde que um histórico
o resultado do ultrassom, da ultrassonografia, o histórico talvez do animal ter sofrido algum trauma, ou ter realizado punção para coleta de urina, por mais que seja difícil, assim, mas não ocorre tão fácil. A gente pode ver, então, a ruptura. É preciso sempre esse histórico para auxiliar na análise. Outro tipo de exudato é a efusão hemorrágica. A efusão hemorrágica é um dos líquidos assim que um pouco mais complicados, porque a gente tem que diferenciar de contaminação sanguínea. Então, às vezes, na hora de coletar, acaba funcionando um vaso e acaba não necessariamente coletando sangue, mas só de vir um pouquinho mais de sangue já é o suficiente para atrapalhar o exame, atrapalhar toda as dosagens, a análise citológica. Mas essa efusão tem uma coloração rosa avermelhada, então ela pode ser desde um rosinha claro a um vermelho muito escuro. Ocorre por diversas desordens primárias, por defeitos de hemostasia, que podem ser congênitos ou adquiridos, por traumas, por neoplasias, por girofilária. Então, o animal tem girofilária ali no coração, que vai causar uma alteração na circulação sanguínea dele. Então, são várias causas. Dentre as neoplasias, o hemangiosarcoma é bem comum causar uma efusão hemorrágica, mas uma neoplasia que possa se romper, ela também vai causar essa efusão hemorrágica. Em processos neoplásicos, nem sempre a gente vai conseguir ver essas células neoplásicas na efusão hemorrágica. Então, às vezes, a efusão hemorrágica é tão intensa, a hemorragia é tão intensa, que acaba não vindo células neoplásicas. E existem alguns tipos de tumor também, acho que eu vou explicar mais para frente isso. Bom. Aí existem alguns tipos de tumor que eles esfoliam menos, então a gente vê menos células na citologia. Então, tem que diferenciar da contaminação sanguínea, né? Pode passar. As hemorragias com mais de 24 horas, eles apresentam alterações específicas na citologia. Então, nós observamos a eritrofagocitose, que são macrófagos fagocitando as hemácias, os eritrócitos. A ausência de plaquetas, então essas plaquetas que estavam presentes no sangue, elas já foram consumidas, já não tem mais nenhuma plaqueta nesse líquido. Hemosiderose, cristais de hematoidina, que são derivados da quebra da celularidade sanguínea. Então, nessa imagem, no centro dela, tem um macrófago, que ele está com algumas estruturas fagocitadas, e algumas delas são a hemosiderose, que são a hemosiderina. E as secundárias neoplasias, como eu já disse, que ela pode ocorrer juntamente com a neoplasia, um processo neoplásico, mas a gente não vê células neoplásicas na amostra. A peritonite infecciosa felina. Ela apresenta uma quantidade de proteínas, das proteínas totais, maior que 4. As células nucleadas variam de 2.000 a 6.000. E na análise citológica, a gente vê neutrófilos, e na maioria das vezes, esses neutrófilos não vão estar degenerados. Então, estão neutrófilos íntegros. É uma das características bem marcantes da peritonite infecciosa felina. Vemos também macrófagos, linfócitos e, por vezes, os plasmócitos. Na peritonite infecciosa felina, a gente realiza dosagem da albumina para fazer também a relação albumina-globulina. No líquido, essa albumina, ela vai estar, essa relação albumina-globulina é menor que 0,9, e no soro ela é menor que 0,8.
Mas o ideal é sempre fazer elas juntas. Então, se a gente fizer só a do líquido e não fizer a do soro, ela não serve muito como parâmetro. E por mais que ela dê menor que 0,9 no líquido, o ideal da PIF é sempre fazer um PCR ou um histopatológico do tecido afetado. Então, para confirmar mesmo, além de todas as análises, a efusão da PIF ela é sugestiva. Então, para confirmação da PIF mesmo, é só o PCR ou um histopatológico. Então, se esse animal tem lesões, a PIF causa lesões, né, nos tecidos, como se fosse granulomas. Então, é realizado um histopatológico e no histopatológico a gente consegue ver alterações bem características de PIF. Então, só com a análise do líquido a gente não fecha, tá? A PIF. Bom, pode passar. A efusão quilosa. A efusão quilosa, ela tem um aspecto mais leitoso, uma coloração branca, rósea e bem turvo. Então, é aquele líquido que parece o Nesquik. Ele vai ser, em muitos casos, aquele líquido rosa, bem grosso, assim, tipo o leite Nesquik, com Nesquik mesmo. Então, esse líquido, ele é uma efusão quilosa, mas ele está um pouquinho mais clarinho, não está tão forte o rosa. Que essa, não por mais que seja, na maioria das vezes, essa coloração, pode ser que venha uma coloração mais clara, levemente avermelhado, alguma outra alteração, e realmente ser uma efusão quilosa, tá? Ela pode acarretar uma reação inflamatória posteriormente, então, além da efusão quilosa, pode vir a ocorrer outro tipo de exudato, um exudato por inflamação tecidual ou até mesmo séptico. A análise macroscópica são de muitos linfócitos pequenos e normais. Então, são muitos linfócitos e eles estão normais. Então, você vê ali, não é como se fosse uma lâmina de linfoma. Então, são linfócitos pequenos e normais. Tem muitos macrófagos que podem estar vaporizados e também a presença de plasmócitos. Os neutrófilos, eles podem aparecer na citologia quando houver alguma inflamação. Pode passar. Então, quando que ocorre a efusão quilosa? A efusão quilosa, ela ocorre por obstrução das vias linfáticas. Então, por causas físicas ou funcionais. Mas houve uma obstrução da via linfática. Dentre as causas físicas, existem as neoplasias, os granulomas, reações inflamatórias que podem comprimir os ductos torácicos ou as veias que vão realizar essa drenagem, e também secundária a uma obstrução do fluxo intralinfático. Então, um caso de êmbolo neoplásico na via linfática, ele pode causar essa obstrução que vai levar a uma efusão quilosa. Nas causas funcionais, os problemas cardíacos, um aumento na produção de linfa, então o organismo está produzindo mais linfa do que ele consegue drenar, então essa linfa acaba saindo desse líquido e se acumulando, saindo dessa via linfática. Nessas dosagens, nessa efusão quilosa, a gente faz a dosagem dos triglicerídeos, que também vai apresentar, o líquido vai estar maior que no soro. Então, uma coisa que sempre a gente tem que ficar atento na dosagem dos líquidos é que independente da dosagem bioquímica que a gente for fazer, o líquido vai ser sempre maior que o soro e é sempre necessário fazer essa correlação de efusão e sangue. Tem o tipo de pseudolíquido.
O que é esse pseudolíquido? É também chamado de efusão não quilosa. Então, ela é uma alteração rara em cães e gatos, onde ocorre uma grande quantidade de linfócitos, de debris celulares e cristais de colesterol na lâmina de citologia. E nessa dosagem, a gente faz também a dosagem do colesterol. Então, o pseudoquilo, ele vai apresentar um colesterol alto e um triglicerídeos baixo, quando comparado ao soro desse animal. A efusão neoplásica, ela é secundária a processos neoplásicos, ela é a que mais pode alterar. Então, a coloração pode alterar, não tem uma cor específica, a turbidez desse líquido pode alterar, ele pode estar mais límpido, embora a maioria das vezes ele seja turvo. Pode estar associado a um transudato, a um exudato por uma inflamação tecidual, a uma efusão hemorrágica, a uma efusão quilosa. Então, ele é a efusão neoplásica que mais vai na onda das outras efusões. Efusão quilosa de animal com linfoma, é comum a gente ver a efusão quilosa e consegue ver a neoplásica com celularidade de linfócitos. Aí depende da esfoliação do tumor, como eu disse, então tumores de células mesenquimais esfoliam menos. O que é esse esfolio? Quando a gente vai fazer a análise citológica, ali, a função mesmo do nódulo, é um tipo de tumor que ele vem menos celularidade. Porque as células mesenquimais, elas são mais aderidas, elas não se soltam facilmente. Então, esse que são os esfolios, menos. Então, como elas são mais aderidas, acaba vindo menos celularidade para analisar. E pode ser que ocorra nenhuma célula neoplásica na amostra, ou raras, tá? E o exame citológico, ele vai depender do tipo da neoplasia. Então, no linfoma, nós vamos ver linfócitos neoplásicos, no mastocitoma, os mastócitos, depende muito do tipo de neoplasia para avaliar a citologia. Por isso, eu nem entrei muito nesse assunto, porque daí acaba falando muito dele. Pode mudar. Ainda mais se deixar, eu falo de neoplasia o dia inteiro. Então, dentre as efusões neoplásicas, as que mais ocorrem, o linfoma, o mastocitoma, os sarcomas, então são vários tipos de sarcomas. O hemangiosarcoma é um que a gente vê bastante, principalmente em casos de líquido de efusões. O mesotelioma, que é um tipo de neoplasia das células mesoteliais. Os carcinomas e adenocarcinomas. E o timoma, que é uma neoplasia do timo. Então, ele é em efusões torácicas, pleurais, que a gente consegue analisar o timoma. Existe ainda a efusão parasitária, que nós podemos ver uma grande quantidade de células inflamatórias. Podemos ver, se tiver um pouquinho de sorte, fragmentos de parasitas e corpúsculos refratários de coloração claro a rosa, então na lâmina de citologia. Eu não coloquei característica nenhuma porque ele é um líquido que varia bastante. Pode ser que ocorra na efusão parasitária, num caso, por exemplo, de verminose, que a gente vai ver daí um transudato, que pode ser que venha algum fragmento de parasita no meio, então é um transudato com a efusão parasitária. Pode ser um exudato, onde já ocorreu um processo inflamatório ali naquele tecido. Então, o parasita, ele está causando uma reação inflamatória e causou essa efusão. Então, são diversas as causas. Então, quais são as dosagens bioquímicas para finalizar? A glicose, nós fazemos em todos os líquidos. Então, independente de qual líquido a glicose a gente dosa em todos os animais, em todos os líquidos que chegam. As proteínas totais também são dosadas em todos os líquidos.
A glicose eu falei pouco, mas na verdade eu não falei nada, mas ela é uma dosagem que a gente utiliza principalmente para correlacionar com uma presença bacteriana. Então, existem algumas bactérias que consomem a glicose, e essa glicose ela vai estar baixa, principalmente se for um exudato, e a glicose der baixa, é um alerta para um exudato séptico. Então, ela é como nesse sentido. As proteínas totais são em todos os líquidos, é essencial. A albumina, nós fazemos na suspeita de PIF. Então, quando é um felino que tem uma suspeita ali de PIF, a lâmina, todas as outras alterações foram compatíveis. A lâmina citológica é compatível com o exudato. Então, tem muito neutrófilo, a gente liga um alerta ali para PIF, então vamos dosar albumina para fazer a relação albumina-globulina. Mas não esquecendo que a gente tem que fazer a dosagem também no sangue do animal. A creatinina em suspeita de uroperitônio, a bilirrubina no caso de suspeita de peritonite biliar, os triglicerídeos na suspeita de efusão quilosa. Então, a gente precisa do histórico do animal e também essas suspeitas. O que são essas suspeitas? Elas são, depois que eu fiz todas as análises, eu avalio a contagem, a proteína, a quantidade de celularidade que veio, a análise citológica, qual foi as células que eu consegui analisar. Então, tem características de tal efusão, então eu vou fazer essas dosagens como um complemento para conseguir chegar a esse diagnóstico. Então, outras análises que nós fazemos. Nessa imagem a gente consegue ver. Então, a gente analisa a coloração do líquido, a quantidade de líquido que veio, a turbidez, então se é um líquido límpido, se é um líquido turvo, o pH desse líquido também é analisado, a presença de sangue oculto, a contagem de células nucleadas e de hemácias, então que é realizado devido a essa contagem, a gente precisa de material em tubo com EDTA para as células não se degradarem, a gente conseguir fazer essa contagem, que ela é muito importante na classificação das efusões. A densidade desse líquido também é analisada. Por exemplo, na suspeita de uroperitônio, a densidade ela é muito baixa, porque a urina tem uma densidade baixa. Então, a gente consegue correlacionar esses casos. Então, a cor e a turbidez, como eu já falei. Então, todas essas análises juntas, a gente consegue chegar a um tipo de efusão para conseguir ajudar o clínico, então, sempre a chegar à causa base do processo fisiopatológico que está ocorrendo. Então, para ele conseguir identificar se é um problema cardíaco, talvez, que está realizando aquela ascite no animal. Então, sempre se é um processo neoplásico, então é para isso que a gente trabalha juntamente com o clínico todos os dias. Pode passar. Então, obrigada. Se ficou alguma dúvida? A gente separou aí uns 10 minutinhos para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, puder mandar aí, ou como comentário, ou abrir o microfone e quiser falar também. A gente tem esses 10 minutinhos finais aí para conversar. Nossa, a aula foi boa, então, porque ninguém ficou com dúvida. Eu tenho dúvida, gente. Eu tenho muita dificuldade em diferenciar edema de efusão. Como que funciona? Na verdade, o mecanismo que leva ao edema e à efusão é basicamente o mesmo.
nas forças lá de Starling que eu falei lá no começo, ocorre um desequilíbrio delas, né? A diferença do edema para a efusão que a gente está falando aqui é que, no caso, a efusão é um acúmulo de líquido nas cavidades, né? Então, aí não teria como a gente ter um edema, né, da cavidade. Então, a gente tem o acúmulo de líquido. É mais mesmo uma questão de localização, vamos falar assim, de uma maneira bem grosseira, né, de falar, mas seria mais mesmo a questão da localização. O edema a gente vai ver mais em pele, até aquele exemplo que eu dei é bom. Às vezes os veterinários mandam para a gente, o animal tem algum edema de subcutâneo, e aí eles coletam aquele líquido, aquela secreção que juntou ali e mandam para a gente como se fosse análise de líquido cavitário, né? Então, no caso, a efusão é sempre em cavidade. O acúmulo de líquido cavitário é sempre em cavidade. Liliane, você quer adicionar alguma? Não, tá perfeito. É só isso mesmo, acho que é. Seria basicamente essa diferença, Leandra. Perfeito, acho que era isso. Eu tenho principalmente dificuldade quando se trata de tórax, abdômen, né? Acaba tendo diferença ali no raio-x, né? Para diferenciar, por exemplo, edema pulmonar de efusão, né? O edema pulmonar, ele vai no pulmão mesmo. Então, ele não é um líquido que está ali livre na cavidade. Ele está no pulmão, dentro das células ali do interstício do pulmão, naquela região. Não é livre na cavidade. É diferente do hidrotórax, que é o acúmulo de líquido daí no tórax. Se você pensar dessa forma, que o líquido vai sempre estar em uma cavidade, né? Então, o que é na cavidade é acúmulo de líquido. Daí, no caso, como é edema pulmonar, é no pulmão. É isso daí que a Liliane falou mesmo, vai ser ali mesmo relacionado ao órgão. Então, essa que é a principal diferença. Toda vez que você pensar em acúmulo de líquido cavitário, você vai estar pensando em cavidade, ou abdominal, ou torácica, ou pericárdio. Perfeito, meninas, obrigada, tá? Mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada pelos fortes que estão estudando. Não sei se tem um estudante aí, né, mas de férias, nessa terça-feira à noite fria. Muito obrigada pela presença de todos, gente. E até a próxima. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Liliane. Tchau. Obrigada, gente, pelo conhecimento. Obrigada. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.